Olá, alunos do Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do país. Tudo bem com vocês? Sou a professora Suelen e estamos de volta em mais uma aula de empreendedorismo. Hoje estamos na nossa quinta aula de empreendedorismo e vamos falar sobre algo muito importante para qualquer empreendedor. Negócio, empresa, alguns conceitos importantes para que você se torne realmente um empreendedor de sucesso. Também, nessa aula, nós vamos falar a respeito de quais são as variáveis que interferem no processo empreendedor. Lembra que no início eu falei que nós íamos ter algumas aulas mais técnicas agora, falando a respeito de alguns conceitos importantes. Chegou a hora de amadurecermos o empreendedorismo que há dentro de nós. E essa aula sobre negócios vai nos ajudar, então, assim, a ter esse conceito melhor. Então, vamos mergulhar na aula comigo. Hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre o conceito de empresa. Eu sei que alguns de vocês talvez sejam da área de saúde, e aí pensem, Suelen, conceito de empresa, para mim é algo um pouco distante. Não que eu não trabalhe uma empresa, óbvio, o hospital, a clínica, ela é uma empresa, mas para mim ainda é um conceito distante, porque eu vejo esse conceito muito mais na administração. Aí talvez o pessoal de administração diga, mas eu vejo esse conceito de empresa muito facilmente. É simples, é aquele grupo de pessoas lá trabalhando para o objetivo de alguém. Alguns talvez falam assim, né? Mas vamos entender qual é o conceito de empresa que todos nós, independente da área, podemos ter. Então vamos juntos. Bem, o conceito de empresa ele é simples. Por exemplo, de acordo com alguns autores, a empresa é comumente definida pelos economistas como sendo uma unidade básica do sistema econômico, cuja principal função é produzir bens e serviços. Esse é o conceito que normalmente nós temos de empresa. No entanto, existem outros conceitos que tornam ela um pouco mais próxima da nossa realidade. E aí nós vamos falar no decorrer da aula. Para conseguir fabricar os seus produtos ou então oferecer os seus serviços, a empresa ela vai combinar diversos fatores de produção, ou seja, os recursos naturais, o capital, o trabalho necessário para desempenhar a sua função de produção que deseja. Agora, uma empresa ou uma organização, podemos dizer de uma maneira mais clara e também que ajuda o nosso entendimento, é uma combinação intencional de pessoas e de tecnologia para atingir um objetivo. Então, gravem bem isso, hein? Parece que tem uma questão de prova por aqui. Então, preste atenção. Bem, a organização ou empresa é uma combinação intencional de pessoas e de tecnologia em prol de atingir um objetivo. Até porque, gente, sem pessoas, não há empresa. Sem tecnologia, há empresa? Há, com muita dificuldade, mas há. Agora, sem pessoas para gerar a tecnologia, mantê-la, orientá-la ou até mesmo criá-la, é impossível. Então, esses são os dois elementos primordiais de uma empresa. E uma empresa ela pode comercializar diretamente seus produtos, serviços com o consumidor final, como vendedores, como agências, como escritórios. Ela pode também não vender para o consumidor final, mas vender para os varejistas, como, por exemplo, empresas comerciais que compram produtos e vendem aos consumidores, como as cadeias de lojas e o comércio em geral. E também elas podem se dedicar intensamente à produção, deixando a comercialização de seus produtos sob a responsabilidade dos atacadistas. Então, esse é o conceito do que a gente pode ver na prática que uma empresa pode atuar. Há uma extensa e incrível variedade de empresas que produzem bens e que produzem serviços. O mesmo ocorre com as empresas atacadistas e as empresas varejistas. Mas as empresas elas podem mudar ou variar de acordo com os seus objetivos. Elas podem ter objetivos diretos ou objetivos indiretos. O que é isso? Vou colocar um esquema para vocês na tela para que vocês possam ver. Então, esse esquema ele mostra objetivos empresariais, diretos e indiretos. Os objetivos diretos: produção ou comercialização de bens, prestação de serviços e atividades comunitárias. Indiretos: lucro, satisfação de necessidades dos clientes, finalidades sociais, responsabilidade social e comunitária. Perceba que todos esses são objetivos da empresa. Alguns são diretamente ligados ao que ela faz e outros são indiretamente ligados ao que ela executa, mas que proporcionam também objetivos a ela e que são igualmente importantes. Dessa forma, a gente pode entender que os objetivos diretos são geralmente a produção ou venda de mercadorias ou a prestação de serviços.
Para funcionar, a empresa requer recursos humanos, que são as pessoas, já falamos disso. Recursos materiais, que são as máquinas, os equipamentos, os móveis, os utensílios, e também recursos financeiros, que envolve o capital ou o dinheiro. A empresa ela também persegue objetivos indiretos. Por exemplo, ela almeja ganhar mais espaço no mercado, ela almeja ganhar mais do que ela gasta ou do que ela produz, né? Ela deseja produzir ou vender suas mercadorias, prestar serviços. E a esse excedente a gente dá o nome de sinergia, que é um emergente sistêmico que é chamado também de lucro. Então, toda empresa ela deseja ter lucro. Ela fabrica sapato, ela produz roupa, ela oferece serviço. E esse é o direto. Mas por trás está o objetivo de ter lucro, de ter como se pagar, de gerar renda, de gerar, então, trabalho para acionistas, empregados e sociedade. Todo negócio, né, ele faz parte de um processo e as empresas estão diretamente incluídas nele, que é o processo de compra e venda. E entenda compra e venda não só falando de um item, assim, de um item palpável, mas também de um serviço. Por exemplo, do ponto de vista de função de mercado, uma transação ela representa um intercâmbio ou a transferência da propriedade dos bens. A transação de compra e venda, que é a que a gente mais conhece, todos nós compramos e vendemos a qualquer hora, tem justamente esse tipo de transação. Ela faz a transação de compra e venda a um determinado preço. Você vende um produto, ou consome aquele produto, ou compra a partir de determinado preço. A procura e a oferta são duas mãos que andam aí atreladas nesse processo do mercado. Vejam novamente aí a tela e acompanhem comigo o esquema que eu coloquei para vocês. Então, de um lado, nós vemos a procura, que é o desejo e o poder de compra dos compradores, e do outro lado, nós vemos a oferta, que é a disponibilidade de bens e vendedores que se oferecem para vendê-lo. O mercado está em oferta quando os vendedores estão dispostos a vender os seus produtos e serviços. E aí a oferta ou a disponibilidade de bens aparece de uma forma interessante para eles. Mas o mercado ele está em procura quando o mercado está buscando esses bens, mas não tem quem os ofereça. Então, está em alta a procura ou está em alta a oferta. Estou procurando explicar da maneira mais simples, né, como é que acontecem as transações de mercado. Por isso que alguns produtos, às vezes, estão em alta, estão caríssimos, porque talvez o mercado está à procura e não tem quem os oferte, mas em outro momento ele está com preço bem acessível, porque a oferta está sendo grande, a demanda está sendo de venda está sendo alta, mas os compradores não estão correndo tanto atrás desse produto. Por exemplo, talvez em um momento que vocês vejam em que as pessoas não podem sair de casa, ou que as pessoas estão mais trancadas dentro de casa, ou ainda por uma recessão, ou por uma pandemia, ou por uma crise, ou ainda por qualquer outro motivo. As pessoas estão férias, estão mais dentro de casa. Então, é normal que o consumo de produtos, o valor de produtos eletrodomésticos, produtos como é que eu posso dizer, de conforto da casa se tornem mais caros. Ar-condicionado, TV, eletrodoméstico, porque as pessoas vão estar em casa nas férias ou estão enclausuradas devido a uma pandemia, enfim. Elas estão lá e aí esses produtos se tornam mais caros. Quem talvez comprou um notebook antes desse período, comprou por um preço. E quem comprou depois desse período, viu o preço triplicar. São exemplos de quando a gente pode tratar de oferta e de procura. Agora, falamos de empresa. Falamos um pouquinho de como é que o mercado se comporta entre consumo e oferta, entre procura, né, e oferta. E agora chegou o momento da gente falar de negócio, que é o tema da aula. Segundo o Chiavenato, que é um pesquisador, administrador, né, e escritor de muitos temas relacionados à administração, ele menciona que negócio é um esforço organizado por determinadas pessoas para produzir bens e serviços, com o objetivo de vendê-los em determinado mercado e alcançar recompensa financeira pelo seu esforço. Isso é negócio. Negociar significa basicamente comprar e vender algo a alguém. E, sem dúvida, produzir esse algo e agregar valor no meio dessas duas pontas. Então, negócio envolve justamente a transação que comentamos anteriormente, onde você vai negociar e assim vender ou oferecer um produto ou um serviço a alguém. Esse é o conceito de negócio, bem simples que os próprios livros trazem e no material que eu mandei
para vocês anexo a essa aula, tem bem explicadinho nos slides esse conceito. Todo negócio ele vai envolver necessariamente algum produto ou serviço e, consequentemente, algum fornecedor e algum cliente. Esses três estão juntos. Negócio corresponde a produto ou serviço, corresponde a fornecedor e corresponde a cliente. Se não houver um negócio ou serviço a ser oferecido, não haverá, então, assim, um produto para ser comprado. Então, por isso, não haverá um cliente. Também não haverá um fornecedor que vai oferecer esse serviço ou esse produto. Então, os três andam de mão dadas. Uma cadeia de entradas, processos e saídas, também produção e, assim, gerando um consumo ou gerando um mercado. Uma forma de satisfazer alguma necessidade do cliente ou responder a alguma oportunidade de mercado, é para isso que existem, então, os negócios. Agora, os negócios eles podem ser de origem industrial ou ainda de origem comercial. Se forem de origem industrial, eles estão ligados à produção, à extração e construção. Se forem de origem comercial, estão envolvendo marketing, finanças, serviços. Então, todo negócio envolve duas formas de capital. Os fundos de capital, que é a moeda necessária para operar uma empresa, e os bens de capital, que são os equipamentos, ferramentas, terreno, prédio, maquinário, necessários para vender ou então para fazer o produto ou serviço que você quer ofertar no mercado. Agora, dentre os tipos de negócio, as empresas precisam entender que elas não são entidades absolutas que vivem isoladas do mundo. Elas operam em um ambiente, esse ambiente representa tudo aquilo que existe fora das fronteiras da empresa. Ou seja, o ambiente é tudo que existe externamente à organização. Tanto representa a sociedade, como o país, como o cenário mundial. Por isso é que nas aulas anteriores eu falei para você que um bom empreendedor é aquele que conhece não só suas habilidades, mas também conhece muito bem do seu produto ou serviço que quer empreender ou do segmento que atua e conhece também do mercado, que o mercado oportuniza para esse segmento, para esse produto, para esse serviço. Porque só é possível empreender ou ser inovador, diferenciado, se você conhece tudo que está ao teu redor, circundando a tua profissão ou ainda circundando também o teu ambiente de trabalho. Veja aqui um exemplo que eu vou trazer para vocês do que é o macroambiente, que é justamente esse ambiente que circunda toda a área ao redor da empresa e que assim fornece informações importantes para você como empreendedor. Acompanhe comigo a tela a seguir. Pois bem, o macroambiente, como vocês podem ver, ele está de vermelho aí nessa tela e ele representa então tudo que está ao redor da sua empresa, que são variáveis econômicas, variáveis sociais, variáveis culturais, tecnológicas, demográficas, legais, ecológicas, e todas essas variáveis formam o macroambiente. Ele está na parte externa, a parte vermelha que vocês estão vendo aí no exemplo que eu trouxe para vocês. Ao meio nós temos o microambiente, que vamos falar dele também nessa aula, e mais centralizado ainda temos a empresa. Então, já que o assunto é macroambiente, vamos nos concentrar nessa parte externa. Todos os negócios, eles operam em um ambiente geral, que é composto de uma multiplicidade de variáveis que interagem dinamicamente entre si, como as variáveis que eu já citei, as econômicas, as sociais, as tecnológicas, enfim. E todas essas variáveis, elas causam impactos profundos em todas as empresas, sem qualquer discriminação. Daí a denominação ambiente geral ou então macroambiente. Também essas variáveis, elas têm cada uma a sua própria particularidade. E eu gostaria de mostrar para vocês a particularidade de cada uma delas. Nós podemos começar falando das variáveis econômicas e assim entender um pouquinho que particularidades são essas. Bem, as variáveis econômicas estão relacionadas aos eventos econômicos que acontecem na empresa. Pode ser o desenvolvimento ou uma recessão econômica, o aquecimento ou desaquecimento econômico daquele setor, daquela empresa. Também a renda per capita da população, produto interno bruto, conhecido como PIB, que a gente ouve falar muito bem nos noticiários. A inflação também pode estar dentro das variáveis econômicas. Me digam mais vocês, que outras variáveis? Queria muito poder ouvi-los, mas só sobrou para eu falar, né? Então vamos lá. Juros, preços, acertou quem falou aluguéis, câmbio, balança comercial, enfim. Todos esses
constituem indicadores da situação econômica do ambiente, influenciam poderosamente o ambiente de negócio, afetando direto ou indiretamente as empresas, independente do seu tamanho. Então, todas, pequenos e grandes, sem discriminação, como falado anteriormente, podem sofrer as influências do ambiente externo, e assim ter as influências das variáveis econômicas. Vamos lá para a próxima variável? São as variáveis sociais. Essas, como o próprio nome já diz, estão relacionadas a eventos sociais da organização. Eventos sociais que interferem dentro da organização em que você trabalha. Por exemplo, nível de emprego. Como é que estão as variáveis sociais nesse sentido? Aumentou ou diminuiu o nível de emprego no país? Ou então no globo como um todo? Melhoria da educação, saúde, previdência social, segurança e bem-estar, dentre outros afins. Então, os negócios eles dependem muito das variáveis sociais, porque elas determinam os hábitos de compra e as necessidades que influenciam o processo, a serem satisfeitas dentro daquele ambiente, que é a organização. Ela vai mostrar qual é o poder de compra, a situação do consumidor, aquele que vai se beneficiar, o que vai comprar o teu produto ou o serviço. Então, por isso é muito importante conhecer direitinho quais são as variáveis sociais. Continuando, vamos falar aqui de variáveis tecnológicas. Essas variáveis tecnológicas são bem complicadinhas, porque a gente pensa que está no auge da tecnologia e do nada a tecnologia já se recriou, se reinventou e aparecem novas plataformas, novos aplicativos, novas demandas, E é isso mesmo. As variáveis tecnológicas dão muita dor de cabeça, ao mesmo tempo que dão muita felicidade para as empresas. Por que dão dor de cabeça? Porque as empresas precisam ficar toda hora correndo atrás do que há de mais novo, porque o cliente ele pede, ele demanda. Por que traz vantagens? Porque a empresa, quando se beneficia delas, tem mais agilidade, tempo de resposta é mais curto, satisfaz melhor os consumidores, os clientes e por aí vai. Cada empresa vai utilizar e desenvolver sua própria tecnologia. E todas as empresas estão envolvidas em um contínuo trabalho justamente de desenvolvimento de novos métodos, de novos produtos, também de processos, equipamentos e instalações, o que produz mudança e inovação. A tecnologia ela tem sido uma poderosa fonte impulsionadora de novos negócios e também uma alavanca para as novas necessidades de mercado. Por isso, é que nós falamos no começo que empresa não existe sem pessoas e sem tecnologia. Então, invistam em tecnologia sim, se desejam ter empresas cada vez mais modernas e que atendem realmente ao público e o mercado que vocês estão empreendendo. Falamos das variáveis aqui já econômicas, falamos das variáveis sociais, das variáveis tecnológicas e vamos chegar agora nas variáveis ecológicas. Bem, elas estão relacionadas ao ambiente natural, que consiste nos recursos naturais de uma dada região, como água, terra, clima, e dependendo do negócio, porque não podemos dizer que todos os negócios dependem sim dessa variável. A instalação de uma empresa pode levar à destruição desses recursos por meio da poluição e do ambiente. Então, todas essas variáveis, elas exercem uma influência recíproca em um ambiente geral, ou seja, no macroambiente. Sempre que falarmos de ambiente geral, estamos falando desse macroambiente que está ao redor da tua empresa. E é comum a todos os negócios e a todas as empresas, afetando de uma maneira genérica e abrangente. Em suma, é relativamente igual para todas as empresas. Então, todas as empresas têm que estudar o macroambiente, inclusive das variáveis ecológicas. Isso, em especial, as indústrias tomam bastante cuidado, porque elas se utilizam de muitos recursos, elas utilizam também da questão de despejar ou de descartar alguns produtos químicos e afins e também fumaça. Então, tem que ter cuidado com essas responsabilidades ecológicas que têm a ver com as variáveis ecológicas do macroambiente. Eles interferem, sim, na sua constituição como empresa. E as demais variáveis? Ficaram faltando aí as variáveis culturais, demográficas e as variáveis legais. Sobre as variáveis culturais, posso te dizer que elas estão relacionadas com os eventos culturais, como arte, arquitetura, tipo de vida, costumes, expectativa da população. Essas variáveis culturais também interferem bastante no processo de sua empresa.
Afinal, o que o mundo dita como cultural, ou o que é cultura, ou o que é de determinada regionalidade, determinada localização, pode interferir sim na própria organização. Variáveis demográficas referem-se a características de densidade populacional, perfil etário da população, distribuição, migração, dentre outros. E, por fim, variáveis legais. Essas variáveis legais, elas constituem o conjunto de leis e normas que vão regulamentar as atividades dos negócios, seja em um determinado local, país ou nacional, pode ser local, enfim, seja em vários países, quando o negócio envolve comércio exterior. Então, imagina, né? Se o seu negócio é local, você já tem que ter cuidado, né? Muitas variáveis a observar. Imagina se ele é internacional. Então, você vai ter que cuidar das variáveis de todos os outros países a qual você atende. Ser empreendedor dá trabalho, viu? Então, tome cuidado. E nós não estamos falando, lembra bem do conceito, não estamos falando de ser empresário. Estamos falando de ser empreendedor. E estou mostrando para vocês o quão trabalhoso é ser empreendedor e como isso é algo que a gente tem que levar a sério. Né? Porque ser empresário envolve estudo, mas envolve muito mais um CNPJ. Mas ser empreendedor envolve muito mais que isso, né? Envolve conhecimento, disposição, dentre várias outras pertinentes aqui, situações pertinentes que a gente está citando. Lembra que no quadro que eu fiz, eu falei para vocês do macroambiente, que é o ambiente geral, mas falei para vocês também do microambiente. Falei que era uma partezinha um pouco antes da empresa, né? Então, vamos falar desse ambiente? Vamos juntos? Então, aqui na tela, vocês vão ter a oportunidade agora de ver um pouco mais a respeito do microambiente. Então, vocês vão observar que eu coloquei nessa parte circular, tem um ambiente geral, e essa parte entre o ambiente geral e a empresa. O microambiente, ele é composto de concorrentes, fornecedores, clientes ou consumidores. E aí tem as entradas, os insumos, as saídas, os resultados, enfim. Esse é o microambiente, é o ambiente mais próximo da empresa ou da organização que pode gerar interferência nela. É no ambiente, nesse microambiente de tarefa, que estão os mercados que a empresa se empenha em disputar e conquistar. Que a sua empresa ou da sua clínica, o seu hospital, a sua instituição ou negócio que você quer colocar em prática como empreendedor vai ter mais contato, que são os clientes, as oportunidades e os recursos e as ameaças e dificuldades. Nós podemos dizer que o microambiente, ou podemos chamar de ambiente de tarefas ou ambiente de operações, ele é de lá, né, nesse microambiente específico, que as empresas retiram seus recursos, colocam seus produtos e seus serviços. É o nicho que a empresa se situa e procura estabelecer o seu domínio. É o ponto do qual estão em seus mercados imediatos, no qual a empresa obtém lucros, também recursos e comercializa seus produtos e serviços. No ambiente de tarefa, né, desse microambiente, também ocorrem as entradas de recursos e produtos também que são oferecidos aos serviços, através dos fornecedores, dos clientes, dos consumidores, dos concorrentes, das agências reguladoras, todos eles estão envolvidos nesse microambiente. Mas ao invés de ficar citando eles para vocês, eu queria então falar um pouquinho de cada um deles, para que vocês conheçam então esses conceitos e saibam bem direitinho saber o que é um fornecedor, o que é um concorrente, ou talvez o que é um consumidor ou cliente. Talvez você diga, Suelen, isso é muito básico e eu já conheço. Respeito sua opinião, mas é importante conhecer o que os acadêmicos informam porque a gente amplia o nosso leque de visão e aí em qualquer segmento você consegue aplicar e entender quem são cada um deles. Bem, para começar, a gente vai falar dos fornecedores, tá? Os fornecedores são as empresas e os indivíduos que fornecem recursos ou insumos para um negócio. Eles podem ser fornecedores de vários tipos, tá, gente? Pode ser fornecedor financeiro, fornecedor material, um fornecedor de recursos tecnológicos ou um fornecedor de recursos humanos. Como é cada um deles? Vamos lá. Fornecedor de recursos financeiros. Quem foi seu fornecedor de recursos financeiros a vida inteira? Papai e mamãe. Talvez você diga, não foi a vovó, pois que seja. Então foi papai, mamãe, vovó. Ou a vida inteira nada, professor. Até hoje, papai e mamãe estão sendo meus fornecedores de recursos financeiros. Então, não importa se você é esse privilegiado que até hoje tem papai e mamãe para sustentar, você sabe o que é um fornecedor de recursos financeiros. Então, é o mercado de capitais, é o mercado financeiro, são os investimentos, os empréstimos que a empresa consegue.
certo? Então, esses são os fornecedores de recursos financeiros. Segundo, fornecedores de recursos materiais. São aqueles que fornecem matérias-primas, materiais semi-acabados ou semi-processados para realizar, então, o teu produto ou serviço. Terceiro, fornecedores de recursos tecnológicos. Máquinas, equipamentos, tecnologia. Então, são todos aqueles que oferecem nesse sentido. E quarto e último, fornecedor de recursos humanos. É quem fornece os talentos, as competências, né? E as pessoas, então, desejáveis para operacionalizar o teu negócio, fazer acontecer a tua empresa e a tua organização. Então, esse é um resumo simples sobre o primeiro tópico que está no microambiente, que são os fornecedores. Vamos para um outro tópico extremamente importante? Vamos falar agora dos clientes. Bem, esse é importante dar atenção, mas ele é simples. São os usuários do produto ou serviço que é produzido por essa empresa. Conforme seus produtos e serviços se tornam mais heterogêneos, tanto mais heterogêneos e diferenciados são os clientes. Então, se você é uma empresa só de vestuário feminino, você vai ter, sim, mulheres que vão comprar, né, praticamente homogêneo. Mas também vão ter homens que vão comprar para suas esposas, suas namoradas, enfim. Mas quem é o público dessa empresa? Público feminino. Então, não tem como ter tanto uma partida, uma pegada heterogênea. Mas, se você é uma empresa ou uma loja, né, de segmento, sei lá, de multimarcas ou ainda que vende uma loja de departamento que vende de tudo um pouco, cama, mesa e banho, feminino e masculino. Então, quanto mais heterogêneo, quanto mais diferenciado, mais também vai ser a tua clientela, também vai ser bastante heterogênea e diferenciada. E eu dei aqui um exemplo somente por mudança de sexo, mas poderia ser um exemplo de heterogeneia voltada também à idade, de uma loja de departamento entra da criança ao idoso, entra homem e mulher. Então, seria não só na questão de idade ou de sexo, né? Mas também de poder aquisitivo. Também, numa loja como essa, todos os poderes aquisitivos fluem a essa loja. Então, quanto mais heterogêneo o teu produto ou serviço, mais também heterogêneo ou diferenciado vai ser a tua clientela, teus clientes. Então, só para fechar, falamos fornecedor e falamos de cliente. Cliente é quem? Usuários, né, dos produtos e serviços são produzidos pela empresa. Vamos agora para o terceiro? Concorrentes. Bem, os concorrentes são as empresas que disputam os mesmos fornecedores ou os mesmos clientes ou consumidores. Em outras palavras, elas concorrem em entradas e saídas, né? E também concorrem nos recursos, né? Na qual vocês vão estar adquirindo. Então, concorrentes são aqueles que estão lá produzindo não necessariamente só o mesmo produto ou oferecendo o mesmo serviço, mas que disputam os fornecedores e clientes que vocês também têm. O próximo, que está lá no microambiente, são as agências reguladoras. São as entidades externas que vão regularizar determinados aspectos das operações da empresa. São como os órgãos do governo, que são incumbidos de fiscalizar e monitorar o trabalho das empresas, os grupos regulamentadores, os sindicatos, as organizações não governamentais, dentre vários outros. Então, esses são alguns exemplos de agências reguladoras. Pare e pense no seu negócio e veja se ele não tem uma agência regulamentadora ou uma agência reguladora. Será que ela não é fiscalizada por órgãos de governo, por um sindicato, por um conselho? Tem, né? Então, você já conhece bem que ela está muito mais perto da empresa, por isso ela faz parte do microambiente. E agora, nosso queridinho, muito importante, que precisamos saber muito bem sobre ele, chamado mercado. Mercado, gente, é o local físico, ou agora, e mais do que nunca agora, na era tecnológica que a gente vive, é o local físico ou virtual em que as pessoas vendem e compram bens e serviços. E como eu falei, pode ser um mercado físico, como, sei lá, o Mercado Municipal de São Paulo, tão famoso, né, tão bem falado. Ou então, sei lá, Zona Franca de Manaus, né? Ou então, sei lá, o mercado aí que tem na sua cidade, no seu bairro. Ou ainda os sites de compra de e-commerce na internet. Esses são os mercados. E a palavra mercado ela pode ser utilizada também para definir um tipo específico de consumidor ou de fornecedor, independente do local físico, como, por exemplo, o mercado de automóveis, o mercado de industrial, o mercado
da saúde, o mercado de capitais, mercado imobiliário, mercado de trabalho, enfim, mercado vai falar também do segmento em que a gente está se referenciando. Eu posso falar do mercado no sentido da compra e venda mesmo, do local físico, ou esquecendo o local físico, estou falando do segmento, como eu dei o exemplo aqui agora há pouco, né? Mercado de trabalho, mercado industrial e afins, certo? Agora, para a gente conhecer bem o mercado, é interessante fazer uma pesquisa de mercado. Quando a gente quer conhecer bem alguém, a gente faz uma entrevista com esse alguém. A gente senta, conversa, faz algumas perguntas. Para o mercado não vai ser diferente. Nós não vamos nos sentar com o mercado para conversar, mas vamos propriamente sentar para conhecê-lo. E aí a gente vai fazer isso através de uma pesquisa de mercado. Bem, é no mercado que se travam as batalhas, não só para conquistar o cliente, disputado entre os concorrentes, né? Mas também para descobrir as necessidades do cliente, para projetar, de forma empreendedora, serviços e mercadorias que sejam adequados a essas necessidades, fazendo com que a pessoa escolha o produto ou serviço que seja mais adequado e não no seu concorrente, sim em você. Agora, quando alguém se dispõe a empreender ou abrir um negócio, esse empreendedor ele precisa atuar no mercado do lado de fora, né? Do lado da oferta, dos bens e dos serviços. Conhecer realmente como ele funciona. Nesse novo papel de empreendedor, você vai precisar estar atento aos diversos pedidos e aos diversos componentes do mercado que serão críticos para o seu sucesso futuro. Então, por isso, precisa conhecê-lo bem. E é daí que vem a pesquisa de mercado. Essa pesquisa é muito conhecida, ela é bem falada e muitas pessoas realizam pesquisa de mercado. Existem instituições que realizam pesquisa de mercado para novos empreendedores, mas você mesmo pode fazê-lo. Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa de mercado pensando, para comprar, eu preciso de fornecedores. Então, qual vai ser a minha pesquisa de mercado? Uma pesquisa de mercado voltada para fornecedores. Então, a empresa vai fazer uma pesquisa de fornecedores a fim de conhecer melhor e escolher quais são os mais adequados em virtude de preço, em virtude de qualidade e condições de pagamento. A pesquisa de mercado também de fornecedores, ela vai indicar para você quais são os fornecedores atuais e quais são os fornecedores potenciais da empresa. Onde é que eles estão localizados, os produtos e os serviços que eles oferecem. Quais são os preços e as condições de pagamento. Também, em outros termos, a pesquisa de mercado ela vai responder algumas perguntas, como, por exemplo, quem oferece os materiais ou vende os materiais necessários ao funcionamento da sua empresa. Então, você pode fazer uma pesquisa de mercado voltado para o processo de compra, voltado, então, para o processo de pesquisa de fornecedores. É interessante, né? Porque às vezes a gente faz uma pesquisa muito breve dos fornecedores com quem a gente vai trabalhar. E isso pode causar alguns danos mais para frente. Mas também você pode fazer uma pesquisa de mercado voltado para os consumidores. Essa é a mais comum que as pessoas pensam logo de imediato. Que é o quê? Para quem eu vou atuar? Para quais são os consumidores aos quais eu vou trabalhar, né? A empresa, quando você faz pesquisa de mercado para consumidor, você tem que pensar assim, ó, a quem eu vou atender? Quem é o meu público? E é esse o objetivo dessa pesquisa, a fim de saber onde estão localizados, onde e como compram e quais são as suas referências quanto a preço, quanto a características de produto. O meu cliente, ele valoriza muito o preço, ele valoriza muito o produto? Ou ele quer uma equidade, uma balança entre ambos, né? Quais são os meus mais adequados para eu avaliar, então, esses produtos, ser atrativo para os meus consumidores? Tudo isso a pesquisa de mercado voltada para o consumidor vai te ensinar. E aí, quais são os compradores atuais e potenciais do produto ou do serviço que eu desejo empreender? Onde eles compram, como compram e quando compram, quais são as referências e preferências e hábitos de consumo? Em outras palavras, a pesquisa vai responder a seguinte pergunta, né? Para quem você vai produzir e vender mercadoria ou prestar serviço? Interessante, né? É muito bom saber quem é o público na qual você vai trabalhar e comercializar. Agora, essa pesquisa de mercado é importante que você faça se você tiver um bom estudo sobre isso, ou procure consultorias ou empresas especializadas em realizá-la. Também há algumas pesquisas na internet, mas é importante que elas estejam atualizadas, porque a pesquisa ela é muito particular. Ela tem a ver com segmento, com produto,
com a região do país onde você está empreendendo, porque isso muda muito de um local para outro, com o público consumidor daquela região, enfim. Então é algo muito específico, tem que ter muito cuidado. Eu costumo comparar com uma receita. Se você vai com resfriado ao médico e ele te dá uma receita, aquela receita ela é muito particular, ela é muito específica. Se eu for com o mesmo, se eu disser para você que estou com o mesmo resfriado e você me der essa receita de tomar o mesmo remédio, pode ser que não funcione para mim. Por quê? Por causa do meu organismo, de alguma alergia que talvez eu tenha, ou intolerância, ou ainda resistência a algum medicamento, ou então não resistência a alguma bactéria ou vírus, ou ainda não ser o mesmo vírus que você, por exemplo, contraiu ser o mesmo meu. Então, é importante que, da mesma forma, assim como uma receita, assim como uma dieta, é algo muito particular, a pesquisa de mercado também, para cada segmento, produto, serviço e localização. Então, o estudo de mercado ele vai ser importante, né, para sinalizar a empresa e balizar o seu comportamento diante de seus fornecedores e também aos seus clientes e consumidores. Sem esse estudo, a empresa se comportaria às cegas, porque ela não ia saber exatamente as preferências e tendências vigentes no mercado em que ela está empreendendo. Quanto maior o estudo e a pesquisa, mais informações a empresa consegue a respeito do mercado. Melhor será o seu desempenho em relação aos concorrentes que disputam os mesmos fornecedores e também os mesmos consumidores. E menor vai ser a incerteza da empresa com relação ao mundo que ela está enfrentando, ao mundo que a cerca. Mas, queridos alunos, não há pesquisa de mercado que não seja importante tanto quanto realizar um plano de negócio. Mas esse é um capítulo à parte. Então, em outro momento, quem sabe, em outra disciplina, a gente vai falar sobre isso. Se essa for uma disciplina afim do seu curso. Mas é muito importante a gente conhecer a respeito de plano de negócio para a gente conhecer também a respeito de pesquisa de mercado. O plano de negócio ele é algo estruturado, que você vai materializar, colocar lá o seu negócio no papel. Não fique só planejando de mente o seu serviço ou produto. Comece a usá-lo no Word, no Excel ou no PowerPoint, não importa qual é o aplicativo, o sistema que você vai usar, porque dependendo do tipo de segmento que você está usando, talvez você precise usar uma planilha, talvez você precise fazer uma arte no PowerPoint. Enfim, o importante é você fazer um plano de negócio e materializar, então, assim, o seu negócio no papel. Quando eu digo no papel, obviamente, não precisa ser algo físico, assim, pode ser algo virtual, através do computador, mas você precisa documentá-lo. Então, depois vocês vão ter a oportunidade, quem sabe, se for uma disciplina afim para vocês, ou então, se for interessante, pesquisarem outro momento, a importância de um plano de negócios para a empresa ou para o empreendedorismo, ok? Gente, nessa aula nós falamos a respeito do conceito de negócio, foi um pouquinho mais assim puxada, cansativa, com muitos conceitos, mas realmente é um momento técnico, então é necessário. Então, falamos sobre plano de negócio e falamos também, não só de plano de negócios, mas do conceito de negócio, conceito de empresa, a importância de ter tecnologia e pessoas dentro da empresa, bem como também a importância de a gente conhecer o macroambiente, o microambiente e a empresa, bem como o mercado em que nós vamos trabalhar. Espero que os conceitos tenham sido relevantes para vocês, que tenham ajudado no desenvolvimento e conhecimento de todos. Nós ficamos por aqui nessa aula 5, e na próxima vez, vamos estar juntos na aula 6. E depois temos a aula 7, que é a aula de avaliação. Na aula 6, nós vamos falar sobre sistemas de avaliação e feedback. Ficaram curiosos? É um momento bem bacana, não adianta a gente construir tudo para o empreendedor e depois a gente não tem como avaliar se foi assertivo ou não. A aula 6 vai dar ótimas dicas para vocês sobre isso. E na aula 7, despedida e avaliação final. Um beijo grande, tchau, tchau!